Oi, pessoal! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma base de bolsa, de um jeito bem mais fácil. Existem muitas bases por aí, mas eu tenho uma que eu acho mais fácil. Ó, eu vou deixar aqui um pouco de fio pra gente dar um acabamento e vou fazer meu nozinho. O nozinho você pode fazer de várias formas. Eu faço bem simples, ó. Eu faço uma bolinha, enfio aqui minha agulha e puxo. Prontinho. Também dá pra fazer assim, ó. Faz a bolinha e com a mão mesmo você coloca aqui, ó, o fio que vem lá do rolo, coloca sua agulha e puxa. Qualquer um dos modos é o mesmo jeito, tá? Esse é o nozinho inicial. Aí, eu vou fazer as correntinhas. As correntinhas eu vou pegar a agulha, laçar o fio e puxar pra dentro daqui da minha alcinha. Ó, já fiz a minha primeira correntinha. Vou fazer a segunda correntinha. Dois, tá vendo? Eu pego o meu fio, laço e vou fazendo a correntinha, ó. Já tenho 3 correntinhas. 4, 5, 6, 7, ó. 8, 9 e 10. Fiz 10 correntinhas. Agora, eu vou pular essa alcinha aqui e vou começar a trabalhar nessa. Eu gosto de trabalhar nas alcinhas. Tem gente que gosta de trabalhar aqui nesse ponto. Na base, eu prefiro trabalhar nas alcinhas e eu dou um acabamento no fundo com esse fio. Então, vamos lá. Como que eu faço? Eu vou colocar minha agulha, pulo essa alcinha e vou pôr na segunda alcinha, ó. Puxou, fica 2 alcinhas na agulha, eu laço meu fio por dentro das 2 agulhas, das duas alcinhas, de novo. Venho aqui na próxima alcinha, coloco a agulha, puxo o meu fio, fica 2 alcinhas, eu laço de novo o fio, coloco por dentro, tá vendo? De novo, ó, aqui na próxima. Coloco a agulha, puxo o fio e fecho o ponto. Ó, vai formando os pontos baixos. Na próxima alcinha eu faço a mesma coisa. Coloco a agulha, puxo o fio, laço e vem. Esses são os pontos baixos, que vai ser a minha base. De novo. Puxo, ponho por dentro. Mesma coisa. Se seu ponto tiver ficando assim com um buraco, é porque seu ponto é apertado, igual o meu. Então, o que você tem que fazer? Dar altura aqui, ó, nesse ponto aqui. Tá vendo? Se você der altura aqui, ele fica folgado e não fica buraco. Então, de novo, ó. Nesse aqui. Puxa, dou altura pra não ficar apertado. E puxo. Ó, daí não fica apertado. Se eu não der altura, ó como que fica o meu ponto, ó. Ó, não deu altura. Olha a diferença desse ponto pra esse. Tá vendo? O meu ponto é apertado, então eu preciso sempre me atentar da altura aqui na segunda alcinha. Então, ó, dei altura, subi, fechei o ponto. Faço a mesma coisa aqui. Agora, eu cheguei aqui, ó, no meu último ponto. Tem o meu nozinho e esse aqui é meu último ponto. Pra fazer a volta da minha base, eu preciso fazer 3 pontos aqui. Então, no mesmo buraquinho aqui, eu vou fazer 3 pontos baixos. Ó, da altura, né? De novo, o mesmo buraco. Essa fio aqui, ó, você vai jogando ele pra baixo. Ó. Puxo aqui. 2. E já vou fazendo a voltinha, tá vendo? Venho de novo no mesmo buraco e faço meu terceiro ponto. 3 pontos. Ó, fiz a minha voltinha. Agora, eu vou continuar aqui, ó. Em cada espacinho desse, ó, correntinha dessa aqui, eu vou fazer de novo um ponto baixo, até chegar aqui no final, tá? Então, vamos lá, ó.
Mais um aqui. Lembrando de dar altura. Ó. E assim eu vou fazendo até o final, até chegar aqui. Ó, cheguei aqui no final. Aqui eu já tenho um ponto, que foi meu primeiro ponto, certo? Então, eu preciso fazer mais dois pra ficar 3 igual eu fiz aqui. Então, vamos fazer mais dois aqui, certo? Ó, puxa, laça dentro do mesmo buraco, né? E aqui eu fecho o ponto. Aqui já tá a minha primeira carreira da minha base. Agora, para subir a carreira, como que eu faço? Eu venho aqui, ó, nesse primeiro pontinho aqui, ó, nessa primeira alcinha, introduzo a agulha aqui, pego esse ponto aqui, ó, dou um pouquinho mais de fio, pego o ponto e trago aqui para trás. E aí, fechei a carreira, ó como fica. Certinho, tá vendo? A segunda carreira da base oval, esses 3 pontos que eu fiz de início aqui, ó, nas pontas, tem que ter um aumento, para ela poder ir crescendo. Então, nesses 3 pontos, eu tenho que fazer 2 pontos em cada um. Só que agora não é mais ponto baixo, é ponto baixo centralizado. O que quer dizer? É que eu vou trabalhar dentro do ponto. Não vou trabalhar mais aqui nas alcinhas. Agora, eu vou trabalhar dentro desse ponto. Então, ó, tem uma alcinha aqui já, né? Venho aqui, coloco, ó, dentro do ponto, tá vendo? Sai bem atrás dele. Cada ponto tem um azinho, ó. Tem que sair bem no meio. Aí, eu venho, puxo e faço o mesmo ponto baixo. Só que agora eu tô dentro do ponto, ó. Como aqui eu saí dentro do ponto que é dos meus 3, eu saí aqui, ó, fiz, tá dentro dos meus 3 pontos. Aqui eu vou fazer, então, 2 pontos. Lembrando que nesses 3 pontos eu tenho que fazer 2 em cada um. Então, ó, ficou 2 pontos dentro de um ponto. Dá pra ver? Agora, eu vou trabalhar dentro de cada ponto desse até o final. Um ponto só. Então, vamos lá. Ponto baixo centralizado, ó. Ponto baixo centralizado, ó. Saio bem no meio do ponto, tá vendo? Eu vou sempre colocar minha agulha no meio do ponto, não é aqui, é aqui, ó, no meio do ponto, ó. Olha onde ele sai. Certinho, tá vendo? Ó. Ó, mais um aqui, ó, no meio do ponto, tá vendo? Agora, eu cheguei aqui nos meus 3 pontos, ó. 1, 2, 3. Ó, aqui por trás. 1, 2, 3. Eu tenho que fazer 2 pontos em cada ponto, que é os meus pontos de aumento. Então, vamos lá. Bem no meio do ponto. Ó, se tiver dificuldade, só abrir, que você sai certinho. De novo no mesmo lugar, eu vou fazer outro ponto. Certo? Agora, aqui no próximo. Bem no meio do ponto, tem dificuldade, é só abrir que você consegue ver. Bem aqui, ó. Se sair errado, você tira e põe de novo, sem problemas, ó. Tem que sair no meio do ponto. De novo. Dois. E aqui no meu último ponto, eu vou fazer mais 2 pontos. Dois. Ó, ficou 2 pontos dentro de cada ponto. Agora, aqui eu sigo fazendo um ponto dentro de cada ponto
até chegar lá no final de novo. Ó. Só vai fazendo até chegar aqui. Cheguei aqui nos meus pontos de volta. Eu iniciei aqui e aqui eu já fiz 2 pontos. Então, eu tenho mais aqui, ó, pra fazer aumento. Um aqui e outro aqui, certo? Então, vamos lá. Ó, meio do ponto, introduzo a agulha, ela sai bem no meio. E eu vou fazer 2 pontos. E 2. Agora, eu vou vir aqui no próximo ponto. E vou fazer mais 2 pontos. Dois pontos. Certo? Agora, é só fazer meu fechamento. Da altura, venho aqui, ó, na primeira correntinha. E puxo pra trás. Já tô aqui, ó, com a minha correntinha, já tô no meu segunda carreira. Agora, vamos pra terceira. Na terceira carreira é o seguinte: cada duplinha dessa daqui, ó, eu vou fazer um ponto normal e um aumento. Então, ó, eu vou fazer um aumento, um ponto normal, um aumento, um ponto normal, um aumento, um ponto normal e um aumento. Como eu caí bem na primeira dessa segunda aqui, eu vou fazer um ponto normal e um aumento, certo? Ó. Um ponto normal. E aqui, no meu segundo ponto, eu vou fazer um aumento. No mesmo ponto centralizado. 2. Aí, eu sigo com um pontinho centralizado até chegar aqui nos meus próximos aumentos. Ó, cheguei aqui nos meus pontos de virada, lembrando que aqui eu finalizei meu último ponto de virada com um aumento, certo? Então, aqui eu vou começar com um aumento. Ó, já venho aqui com um aumento. No meu primeiro ponto. A regra é 2 pontos e um ponto. Então, próximo, um ponto. E agora, 2 pontos e um ponto. E aqui, um ponto. Aqui, 2 pontos, eu vou finalizar dessa vez com um ponto só. Então, 1. E aqui, um ponto sozinho. Pronto, terminei meus pontos de volta. E agora, eu vou fazer um ponto centralizado até chegar aqui novamente. Cheguei aqui no meu final. Lembrando que eu aqui finalizei com 2 pontos
Mas aqui eu finalizei com um ponto sozinho. Então, aqui eu inicio com um ponto sozinho, ó. Inicio com um ponto sozinho. E depois eu faço 2 pontos. Que nessa fileira é desse jeito, né? Agora, um ponto. E agora, 2 pontos no próximo. Lembrando de sempre colocar bem centralizado. Ó, 2. Aqui, quando eu iniciei com 1 e finalizei com 2. Aí dá certinho. É só dar a altura aqui e fechar o meu ponto. Venho aqui, ó, nessas alcinhas aqui da primeira correntinha e puxo meu ponto pra trás. Puxo bem pra ficar justinho. E assim vai ficando a base da nossa bolsa. Vou fazer mais uma carreira com vocês pra vocês entenderem como que dá pra continuar. Você pode fazer de vários tamanhos, você pode fazer bem grandão. O que você vai mudar pra você ir aumentando? São os pontos aqui da lateral. Então, ó, a primeira carreira eu fiz um ponto só. E aqui eu fiz 3 pontos, mas sozinhos. A segunda carreira eu fiz um aumento em cada ponto da lateral. Na terceira carreira eu fiz um ponto e um aumento. Agora, na quarta carreira, para me aumentar, eu tenho que fazer 2 pontos normais e um aumento. Só que eu vou fazer os 2 pontos normais sempre em cima dos aumentos que eu fiz embaixo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um aumento aqui. Então, aqui eu faria um, outro ponto, e eu faria meu aumento nesse ponto sozinho. Como eu subi aqui e caí nesse ponto sozinho, nessa próxima carreira, aqui eu faço o aumento no ponto sozinho, ó. Aqui eu vi que eu tenho um aumento, só que eu tenho que fazer pontos sozinhos, ó. Em cada aumento desse, ó, pode ver que é um aumento. Você sabe quando é um aumento? Quando você olha aqui, ó, tem 2 pontos dentro de um só, tá vendo? Então, aqui seria um ponto e um ponto. E aí, eu sigo com um ponto até o final, centralizado. Por que ponto centralizado na base? Porque ele fica mais firme. Não fica buraco e fica mais firminho para sustentar as paredes da bolsa. Então, o ideal é sempre fazer a base com um ponto centralizado. Independente se for a redonda ou a oval, o ideal é o ponto centralizado. Bom, cheguei aqui, ó, esse aqui é meu último ponto. Agora, eu cheguei aqui. Lembra que eu falei que vão ser 2 pontos sozinhos e um aumento. Lá eu terminei com 2 pontos sozinhos. Como minha base tá perfeita e certinha, aqui eu já inicio com 2 pontos. Tá vendo, ó? Aqui tem um aumento, então aqui eu tenho que fazer cada ponto desse um ponto. E aí, vai sobrar pra mim fazer o aumento ou o ponto sozinho, ó. Fica perfeito. Se você segue essa lógica, não tem como dar errado. A base não fica torta. Então, ó, venho aqui, ó. Inicio com cada um ponto. E vou fazer o meu aumento nesse ponto sozinho. Ó, dá certinho. Aí, ó, sobrou o quê? Um aumento onde eu vou fazer meus pontos sozinhos. Aqui, o meu aumento nesse meu ponto sozinho. E aqui, cada um ponto. Ó, como que tá ficando. Tá vendo? Bom, como
o meu último ponto vai ter que ser um aumento, porque são 2 pontos e um aumento, eu já finalizo com aumento. Aqui nesses meus pontos da viradinha aqui, da minha base. Aí, eu sigo com um ponto centrado até chegar aqui novamente. Cheguei aqui, ó, nos meus pontos de virada, lembrando que eu finalizei com aumento, então, automaticamente eu inicio com aumento, tá vendo? Se os pontos estiverem certinho, eles já pedem. Ó, essa aqui é os meus pontos da volta, como que eu sei? Que iniciei aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, aqui meu buraquinho inicial, ó. Meu ponto começa aqui. Então, aqui, eu já tenho que fazer um aumento. É só você sempre estar prestando atenção nos pontos de baixo, acompanhando. E cada ponto que você fizer, você olhar se você tá fazendo no lugar certo. Aí, aqui, ó, um ponto sozinho. Outro ponto sozinho. Aqui, automaticamente, pede um aumento, ó. Um ponto sozinho e pede um aumento. E aqui, cada ponto, um ponto. Eu iniciei aqui com um aumento, então, tá vendo? Dá certinho, fecha certinho. Dou altura aqui, venho aqui, ó, na minha primeira correntinha aqui, inicio minha agulha, enfio minha agulha e põe pra trás. Prontinho. Olha a minha base. Perfeita, não tá torta, tá certinha. Agora, pra mim poder subir a minha base, fechar ela, eu dou altura aqui, ó. Vendo? Aí, eu venho aqui, ó, dentro, pra formar, voltar a correntinha aqui, ó, pra ficar bonita a parte de baixo da base. Eu venho aqui, ó, volto aqui nesse pontinho onde tá saindo, busco meu fio e saio pra fora. Fecho aqui o ponto. E agora, eu já posso subir a minha bolsa. E, ó, o acabamento fica perfeito. Agora, eu só vou ensinar vocês a esconder esse buraquinho aqui, ó. A parte de dentro da bolsa é essa, onde tá o fio, ó. E a parte de fora é essa aqui, ó, que é a mais bonita. Como que eu vou fazer pra esconder? Esse fio tá aqui. Eu vou enfiar minha agulha aqui, ó, nesse primeiro buraquinho, buscar o fio. Fica uma correntinha na agulha. Eu vou no próximo buraco com a correntinha na agulha, busco o fio novamente e passo por dentro, ó, de novo, ó. Eu venho aqui no buraquinho, ó, passo por dentro, tá vendo? Venho aqui, passo por dentro, ó. Venho aqui e passo por dentro, ó. E aí, vai formando a correntinha. Desse modo, a gente tampa os buraquinhos todos e fica um acabamento lindo na base, né? Aqui, meu último, eu busco o fio. Puxo todo pra fora. Pra esconder ele, eu venho aqui, ó, no próximo buraquinho aqui, ó. Puxo pra dentro de novo.
Ó, e fica assim. Olha a base. Tá perfeito. Aqui, é só dar um nozinho. E esconder esse fio dentro dos meus pontos. E depois você pode dar um pontinho. Ó, só escondendo, tá vendo? Puxa pra dentro e vai escondendo. Depois você pega uma linha da mesma cor do teu trabalho. Dá um pontinho aqui, ó, corta, certo? Então, ficou assim. Se por acaso você quiser fazer uma base maior, como que você vai fazer? Você vai fazer 3 pontos e um aumento, seguindo a mesma lógica que a gente fez do início. Ó, aí você vai fazer 1, 2, 3 e um aumento antes do próximo aumento. Deu pra entender? Ó, vou fazer maior. Aqui no caso, a gente caiu aqui nesse ponto. Eu já faria um aumento aqui. Aí faria um aumento mais 1, 2, 3 pontos, que é onde finaliza meu trabalho. Entendeu? Sempre um aumento antes do aumento. E aí eu consigo fazer uma base gigantesca do tamanho que eu quiser. Só seguindo esse raciocínio. Sempre aumentando um ponto normal e fazendo um aumento. Procurar fazer um aumento sempre atrás de aumento, que é onde fica melhor e onde você não vai esquecer. E sempre fazendo os pontos normais dentro dos aumentos. Fazendo isso, você consegue fazer uma base bem bonita. Olha só. Muito obrigada por ter assistido. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo. E até a próxima.